Talvez tu tenha um concurso para prestar, tu ainda esteja na faculdade, esteja na escola, queira estudar mais sobre a tua religião, ou mesmo queira só criar ou desenvolver um pouco mais o teu hábito de estudar. Se algum desses é o teu caso, ou por alguma outra razão tu queira ou precise desenvolver esse hábito agora, nesse momento da tua vida, esse vídeo é para ti. Meu nome é Gustavo, eu sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal, Comportamento e Pensamento. E nesse vídeo eu vou te dar 15 dicas para como tu pode estudar de uma forma mais eficaz. Esse vídeo, na realidade, ele pode servir tanto para um iniciante, alguém que esteja começando agora a criar o hábito de estudar, alguém mais intermediário ou até avançado. Então, independentemente da tua situação com relação ao estudo, é possível que esse vídeo vá te ajudar. Eu vou dividir então essas 15 dicas em pessoais, ambientais e técnicas. E para cada uma dessas eu vou dar 5 dicas. Quase todas elas são baseadas em ciência. Se tiver alguma que não é, eu vou dizer que é da minha opinião. E as que são baseadas em ciência, eu vou dar uma mínima explicação do porquê que elas são baseadas em ciência, né? Qual é o raciocínio por trás delas. Começando então, sem mais delongas, pelas dicas pessoais. A primeira dica é dormir bem. Então, não só na noite que antecede o teu comportamento de estudar, nem na noite que vem depois, mas no geral, tenta sacrificar o teu sono o mínimo possível. A média de sono que tu vai precisar é 8 horas por dia, mais ou menos. Tem gente com um pouquinho menos, 7 horas. Tem gente que muito raramente consegue ficar bem com 6 horas, mas isso é uma exceção. E se tu acha que tu se encontra nessa exceção, provavelmente tu tá errado, porque tem estudos já que foram feitos comparando pessoas que dormiram 8 horas uma noite com as pessoas que dormiram 6, pessoas que dormiram 4 e pessoas que não dormiram nenhuma. Quando perguntaram para essas pessoas se elas se sentiam bem, as que dormiram 6 horas responderam que estavam tão bem quanto as que dormiram 8. Mas quando testaram essas pessoas de um ponto de vista cognitivo, ou seja, aspectos que envolvem memória, atenção, assim por diante, coisas que são centrais para estudar, as pessoas que dormiram 6 estavam com prejuízo em relação às pessoas que dormiram 8. Também tem estudos que vão mostrar que se a pessoa estudou um dia, ela dormiu bem naquela noite, ela dormiu bem na noite seguinte àquela, mas aí na terceira noite ela foi, enfiou o pé na jaca, saiu para beber ou dormiu mal por algum motivo, ela vai lembrar menos do que a pessoa que dormiu bem essas 3 noites conseguintes ao ato de estudar. Salvo engano, a pessoa que dormiu bem as 3 noites vai lembrar 90% do conteúdo que estudou, enquanto a que dormiu só 2 noites, ou. Na verdade, se me lembro bem, a que dormiu só 2 noites, vai lembrar só 50% do conteúdo que estudou. E dá para citar vários outros estudos que vão relacionar dormir bem com estudar ou dormir mal com estudar, e muito dificilmente algum deles vai apontar que não há um prejuízo para a pessoa que dormiu mal no ato de estudar, e não há um benefício para a pessoa que dormiu bem no ato de estudar. Então a primeira dica é essa: durma bem. A segunda dica é se hidrate. O nosso cérebro ele precisa de água para estar funcionando bem. Então bebe aí no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. E eu deixo a dica também de deixar uma garrafa d'água já do lado do ambiente no qual tu está estudando e fica ali tomando água de vez em quando com ela, né? Não espera sentir sede para ir tomar água. Vai tomando aos pouquinhos ao longo do dia. Só tomar água tu já vai ver que dá uma baita diferença na concentração no estudo. Terceira dica é: esteja bem alimentado e cuida da tua alimentação, não come qualquer porcaria que tu vê por aí. Tenta comer de maneira saudável o máximo possível, pelo menos uns 80% do tempo. E deixa aqueles 20% para enfiar o pé na jaca mesmo, né? Come uma pizza no final de semana, um hambúrguer, alguma coisa que tu goste, mas não faça com que isso se torne a regra, deixa isso ser a exceção. E melhor ainda, adiciona um contexto para te comer algo que não seja saudável. Então, é na noite da pizza, é no almoço de domingo, mas não no almoço de segunda, né? E comer de maneira saudável, bom, eu não sou nutricionista, então vai ter limitações do que eu entendo por isso, mas via de regra a gente entende mais ou menos o que é isso, né? Então, comer mais o que vem da natureza, menos o que é industrializado, mais fruta e menos coisa que vem de pacote, carne menos processada e assim por diante. E as últimas duas dicas para te ajudar a estudar melhor são, na verdade, dois outros hábitos que, desenvolvendo eles na tua vida, vão te ajudar também a estudar, além de outras coisas. Um deles é o exercício físico, né? Que ajuda em várias coisas na vida, dentre elas também o foco,
a memória, a dormir melhor, que é uma coisa que, como eu já disse, também vai te ajudar a estudar. Porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente evoluiu em um cenário que a gente precisava se movimentar bem mais do que precisa hoje em dia. Pelo menos se tratando de boa parte das pessoas. Bom, a quinta dica, então, pessoal, que pode te ajudar nos estudos é a meditação. Não qualquer tipo de meditação, porque existem várias por aí, mas em específico a meditação conhecida como mindfulness ou da atenção plena. Que também existem estudos que vão mostrar que, além de vários outros benefícios que ela pode te trazer, ela te ajuda no foco e na memorização. Finalizadas então as dicas pessoais, vou partir para as ambientais. Primeira dica ambiental: tenha o teu ambiente organizado. O nosso cérebro gosta de organização, né? E quando tu tá num ambiente desorganizado, tu tem mais estímulos que podem te distrair do ato de estudar. Então, se tu for estudar um pouquinho, se tu for estudar no teu quarto, por exemplo, arruma um pouquinho ele. Deixa a cama arrumada. Se tiver muita poeira, passa um pano. Enfim, deixa o ambiente organizado. Isso vai te ajudar a se concentrar mais no ato de estudar. Segunda dica ambiental. Talvez tu já tenha ouvido falar de ergonomia, ou talvez não. Mas ergonomia consiste em adaptar o trabalho ao homem. Então, por exemplo, se eu passo o dia trabalhando em frente ao computador, para mim conseguir trabalhar melhor, eu preciso de uma cadeira minimamente confortável. Se eu trabalho capinando pátio, eu vou dificultar meu trabalho, vou me cansar mais rápido se eu pegar uma pá que eu tenho que ficar curvado capinando aquele pátio. Então, a melhor opção seria pegar uma pá um pouco mais comprida. A mesma coisa se aplica ao estudo, não com pá, é claro, né? Mas, por exemplo, com a cadeira na qual eu estou sentado, com a nivelação da altura da escrivania ou da mesa na qual eu estou apoiando meus materiais de estudo. Então, basicamente, deixar o estudo um pouco mais confortável para ti. Se possível, tu tiver algum dinheiro, investe em uma cadeira melhor. Se tu não tiver uma cadeira muito boa, investe em uma mesa ou uma escrivania melhor. Só não extrapola no conforto, né? Não vai estudar, por exemplo, deitado na cama. Isso aí tende a não dar certo. Mantenha a temperatura do ambiente adequada. Se tu tiver um ambiente muito quente ou muito frio, a prioridade para o teu cérebro não vai ser aprender aquele conteúdo que tu está vendo na tua frente, mas vai ser estabilizar a temperatura do teu corpo. E aí vai ficar muito mais difícil para ti prestar atenção naquilo que tu está tentando estudar. Então, se estiver muito quente, coloca um ventilador. Se tu tiver condições, coloca um ar-condicionado ou liga o ar-condicionado se tu já tiver. Se estiver muito frio, coloca mais um casaco ou liga o ar-condicionado no quente. E assim por diante, né? Mas regula a temperatura do ambiente. É mais fácil para ti, na verdade, aprender passando um pouquinho de frio do que um pouquinho de calor. Então, se tiver que escolher, deixa um pouquinho mais frio. Mas claro, o melhor mesmo é não passar nem frio nem calor. Quarta dica ambiental: reduz as distrações que o teu ambiente pode te causar. Então, se tu mora com outras pessoas, conversa com essas pessoas, tenta delimitar um horário certinho para tu estudar. Na verdade, isso vai te ajudar também a adquirir o comportamento, o hábito de estudar. Ter um horário sempre fixo para tu estudar, né, caso seja possível, de acordo com o teu trabalho, a tua rotina. E se for possível, diminui o máximo possível de distrações no teu ambiente, né? Então, como eu estava dizendo, conversa com as pessoas do teu redor, que aquele é teu horário de estudar. Vai para o ambiente, fecha a porta daquele ambiente, deixa teu celular fora do ambiente onde tu tá. Ah, mas aí tu pode me dizer, eu deixo o celular fora da sala onde eu tô, mas mesmo assim eu saio da sala e vou lá verificar as mensagens. Sim, mas tu vai estar dificultando esse ato de ir verificar as mensagens. Então, com o tempo, vai ficando mais custoso para ti verificando essas mensagens e a tua tendência é fazer isso com menor frequência. E fora que a gente vai perdendo muito tempo com distrações que nos fazem desviar do nosso foco e com o tempo que a gente leva para voltar a adquirir o mesmo nível de foco que a gente estava antes. Então a gente leva um tempinho para voltar a adquirir o mesmo nível de atenção que a gente tinha antes naquele estudo. Então evita distrações o máximo possível. E a décima dica, que é complementar, na verdade, essa nona, é se tu tiver num ambiente barulhento, como eu acho que é a realidade da maioria das pessoas, então tem o vizinho botando música alta, tem criança pequena em casa, e assim por diante, usa bloqueadores sonoros. Eles são tanto externos quanto internos, né? Tem duas versões. Na verdade, eu tenho eles aqui e vou mostrar para vocês. Esses aqui são os que eu uso, são externos, mas eu tenho também um par de internos, que são esses daqui. Eu acho que dá para ver na câmera que eles estão meio sujos, e isso vai acontecendo mesmo. Com o tempo eles vão sujando cada vez mais. Então é recomendável se tu tiver um interno ir trocando de tempo em tempo.
Só toma cuidado com o interno, porque dependendo com o tempo de uso que tu tem ou a qualidade dele, ele pode eventualmente se despedaçar e um pedaço dele ficar dentro do teu ouvido. Isso é bem desconfortável de acontecer, então toma cuidado. Mas eles podem ser bastante úteis, apesar disso, né? Se tu tomar cuidado, dificilmente isso vai acontecer. Então começa a perceber quando ele está se desgastando um pouco mais e já compra outro. Eu, na verdade, às vezes uso os dois. Quando está um ambiente muito barulhento, eu coloco o interno e o externo e me ajuda bastante a focar. E para fechar, então, eu vou para as dicas técnicas agora. Só tem um ponto antes para quem é iniciante no hábito de estudar. Quem é iniciante, eu recomendo que antes de ir para as dicas técnicas, comece a aplicar o que for possível dessas últimas 10 dicas, das pessoais e das ambientais. Eu entendo que alguns de vocês que estão assistindo não vão ter a possibilidade de aplicar todas elas, mas apliquem o máximo que for possível dentro da realidade de vocês e o que fizer sentido para vocês. E para quem for iniciante, eu recomendo que primeiro construa esse hábito, aplique as dicas que for possível e depois se preocupa com técnica de estudo, com como estudar melhor. Primeiro desenvolve o hábito de estudar, aí depois tu vai atrás de como aprimorar isso. E para quem for então intermediário ou avançado nesse hábito, ou um iniciante teimoso que resolveu ficar aí no vídeo, seguem 5 dicas técnicas. A primeira delas é: tenha intervalos regulares de descanso. Tem gente que gosta, por exemplo, da técnica do Pomodoro. Bom, a maioria dessas regras técnicas que eu estou falando agora são baseadas num livro chamado Você Não Sabe Estudar, do professor José Mário Chaves, que tem doutorado em neuroeducação. E nesse livro ele vai destrinchando algumas dessas técnicas que são famosas, como a do Pomodoro. O que dá para dizer sobre ela? Se tu utilizar ela no sentido de passar meia hora concentrado e dar uma pausa de uns 5 minutos a cada meia hora, ela pode funcionar bem. Agora, se for aplicar como ela tá, assim, da forma mais tradicional ou original dela, tem várias coisas que não fazem sentido nenhum. Mas então, resumindo ou reduzindo o Pomodoro a 30 minutos concentrado, 5 minutos de descanso, pode funcionar bem. Eu digo isso porque no original ele tem algumas coisas tipo trocar o relógio por uma espécie de relógio em forma de tomate, só que continua sendo uma coisa que está marcando o tempo, igual porque ele fala que isso reduziria a ansiedade. Enfim, tem umas coisas que são umas viagens lá que não fazem muito sentido. Então por isso que eu disse que aplicando só essa parte de 30 minutos concentrado e 5 de descanso, daí pode fazer sentido. Ou então 50 concentrado e 10 de descanso. Pode ser uma possibilidade também, mas tem esses intervalos regulares. Não tenta ficar 2 horas seguidas lá sem intervalo nenhum, que isso provavelmente vai te prejudicar mais do que te ajudar no foco. E também, claro, se tu estiver percebendo que tu tá com muita falta de atenção e não tá dentro do teu intervalo regular, então digamos que tu fez meia hora, daí fez uma pausa de 5 minutos, aí voltou para a próxima meia hora e na segunda meia hora tu tá muito distraído, não tá conseguindo se concentrar, não insiste, dá um intervalo, tenta voltar depois. Então faça intervalos extras se for necessário. Tenta evitar eles, mas se for necessário, faz também. Isso porque nossa atenção sustentada, que é a atenção que a gente tem quando está sustentando ela em algum comportamento específico, é muito custoso para o nosso cérebro. Então, com o tempo ele vai se adaptando um pouco mais, né? Ainda mais quando tu for se acostumando a estudar, mas ele vai acumulando cansaço, o nosso cérebro vai acumulando cansaço e a gente precisa dar esses intervalos para ele ir se recuperando. E claro, se tu for muito avançado e tu perceber que tu passa uma hora e meia, por exemplo, e não sente distração nenhuma, daí se tu não perceber prejuízo segue, né? Então, bom, vamos lá. Segunda dica técnica. Não passe de 2 horas estudando um único tema. Então, se tu tá estudando frações e tu tá fazendo, por exemplo, intervalos a cada meia hora, 5 minutos, e aí tu estudou 2 horas de frações, passa para outro assunto, vai estudar, por exemplo, números complexos ou teorema de Tales, enfim, passa para outro tema. Isso também porque a gente vai cansando nossa circuitaria envolvida com estudar aquele tema, né? Então, dá um descanso para ela e volta no outro dia ou volta depois de mais algumas horas longe daquele conteúdo. E a terceira dica técnica, que é complementar à segunda, é quando tu mudar de tema, muda para o mais parecido possível com aquele tema. Eu sei que pode parecer contraditório de acordo com o que eu acabei de falar, daí cansando a circuitaria envolvida com aquilo. Só que o que acontece? Não vai ser exatamente o mesmo tema, vai ser um tema diferente, só que parecido. E isso ajuda a ir reforçando aquilo que a gente já estava estudando antes. Então não muda da água para o vinho quando tu vai mudar de conteúdo. Tenta mudar para uma coisa que não seja tão parecida assim, porque daí tu já vai estar cansado, obviamente, ainda mais se tu passou 2 horas naquele tema, mas para uma coisa que não seja tão diferente.
Então, se tu estava estudando português, vai estudar redação. Se tu estava estudando física, estuda matemática. Se tu estava estudando história, estuda geografia. Porque aí, por exemplo, vamos imaginar nesse exemplo da história e da geografia. Tu está estudando história do Brasil colonial. E aí tu estuda a geografia desse período no Brasil colonial. É como se tu estivesse reforçando aquele conteúdo, estudando ele de duas perspectivas diferentes. Porque aí tu vai conhecer mais ou menos aquele mesmo período, de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista geográfico. Então tu vai ter mais traços de memória acoplados nesse tema e vai ser mais fácil para te lembrar daquilo. Quarta dica técnica: tenta não passar de umas 3 horas de estudo mais ou menos corrido. Eu digo mais ou menos porque eu estou considerando que tu está aplicando os intervalos regulares. Então chegou umas 3 horas, dá uma descansada, vai fazer uma outra coisa, joga um videogame, assiste um episódio de uma série. Ao intervalo lhe deu 1 hora, um pouquinho mais, e depois tu volta, esfria um pouco a cabeça. E quinta dica técnica para fechar o vídeo: opte por métodos de revisão ativa e não passiva. E de estudo também. Então, o que é a diferença? Tem muita gente que confunde esses conceitos de ativo e passivo e acha que, por exemplo, fazer um resumo é um método de estudo ativo, ou fazer um mapa mental é um método de estudo ativo. E não necessariamente são. O método de estudo ativo é quando tu tira do neurônio e coloca para fora. O passivo já é quando tu está colocando para dentro do neurônio. Então, se tu está fazendo um resumo ou um mapa mental olhando no conteúdo, isso é um método de estudo passivo. Agora, se tu está fazendo baseado na tua memória sobre o conteúdo, aí é um método de estudo ativo, porque aí tu está revisando tuas memórias e tu está colocando elas para fora. E tem estudos que apontam que até uns 20 e poucos anos a gente até consegue aprender de maneira ativa e passiva. Mas depois dessa idade, a maioria de nós muito dificilmente aprende de maneira passiva e aprende de maneira muito mais fácil, de forma ativa. Então são métodos como, por exemplo, fazer um resumo ou um mapa mental sem olhar no conteúdo, explicar para uma outra pessoa o conteúdo. Só que o que parece, de acordo com a ciência, ser o mais indicado para a gente lembrar mais do conteúdo e poupar nosso tempo? Flashcards ou elaborar testes para a gente mesmo, que são uma espécie de versão mais empobrecida de flashcards. Então, os flashcards eles são aqueles cartõezinhos que tu coloca uma pergunta na frente e tem a resposta atrás. Então, qual é o objetivo? Tu coloca a pergunta, aí tu tenta lembrar, tirando da tua cabeça, não olhando a resposta que está atrás ainda, qual era a resposta daquilo. Aí tu responde, tirando da tua cabeça, e depois tu dá um feedback, que atua inclusive como um reforço pro teu comportamento, né? Porque tu fica alegre quando tu olha e tu percebe que respondeu certo. Ou pode atuar também como uma punição, que aí tu pode se desalegrar por ter respondido errado e talvez se sentir mais motivado a estudar mais para responder certo da próxima vez. Se tu não entende muito bem o que significa reforço e punição, tenta pesquisar no Google reforço e punição, behaviorismo ou comportamentalismo, que ali tu já vai ter um resumo. Provavelmente no futuro eu vou gravar um vídeo para esse canal explicando um pouco mais sobre o que é reforço e punição. Mas basicamente reforço é uma coisa que reforça o teu comportamento e a tendência a tu repetir ele, e punição é uma coisa que diminui tua tendência. Ele vai punir o teu comportamento, né, e portanto diminuir tua tendência de exibir ele de novo. Ou o método que eu mais uso de estudo e revisão ativa, que é o de elaborar testes para mim mesmo, que é uma espécie de flashcard empobrecido, né? Em vez de criar o cartãozinho, eu vou só lá e coloco no papel uma pergunta, deixo a resposta em um local que eu consiga encontrar, geralmente está no próprio resumo que eu vou fazendo do conteúdo, porque eu vou resumindo as partes mais importantes e aí a partir delas eu elaboro os meus testes. Então, exemplo bobo, eu vou lá e coloco assim, qual é o resultado de 2 mais 2? E aí tem um local em que eu sei que a resposta está lá, que é 4. Então eu vou lá, olho a pergunta, resultado de 2 mais 2, aí eu tento responder de cabeça, e depois eu vou lá e olho o feedback, que é o 4. Daí tem a resposta correta. Esse é um dos métodos mais eficazes, então, de realmente reter o conteúdo que tu está estudando. Bom, é claro que o tema sobre estudo é bastante extenso e ele não se esgota aqui no que eu trouxe para esse vídeo, mas eu espero que ele possa ter te ajudado, né? Eu procurei manter aqui as dicas baseadas em ciência, então não são coisas que eu tirei da minha cabeça. Eu tirei de estudos que eu fui vendo ao longo da vida, ou de alguma referência que eu lembro com maior precisão, como por exemplo é o caso desse livro que eu tinha citado, Você Não Sabe Estudar, do José Mário Chaves. E resumindo as dicas então, que não tem nada de muito mirabolante, né? São coisas bastante simples, a maioria delas, na verdade. Durma bem, coma bem, tome água, faça exercícios físicos, pratique meditação, mindfulness, mantenha teu ambiente numa temperatura adequada, diminui as distrações, usa bloqueador sonoro se for necessário,
Organize o teu ambiente antes de começar a estudar. Tenha uma cadeira, uma mesa, objetos ao teu redor confortáveis, minimamente. Tenha intervalos regulares no teu estudo. Então pode ser uns 5 minutos a cada meia hora, 10 a cada uma hora, ou enfim, o que for mais adaptável ao teu funcionamento. Não se atenha tanto a eles em alguns momentos. Se estiver muito engajado, deixa passar um e faz mais tarde, ou faz algum extra se for necessário. Não fica mais que 2 horas estudando o mesmo conteúdo. Quando tu for mudar, muda para algum parecido com o que tu estava estudando antes. Depois de umas 3 horas de estudo, dá uma pausa um pouco mais longa. E por fim, toma cuidado com os métodos de estudo, as técnicas que tu tá vendo por aí. Tem muita coisa que é groselha. E dê preferência para as técnicas ativas em detrimento das passivas, né? Então procura tirar o conteúdo do teu neurônio quando tu for revisar ou mesmo estudar um conteúdo. Então era isso por hoje. Espero que tu tenha gostado. Se tu gostar, tem um botãozinho aí embaixo que sinaliza isso. Agradeço se tu puder apertar ele. E se tu quiser ver mais conteúdo sobre psicologia, autodesenvolvimento, filosofia e vida intelectual, se inscreve no canal. Até mais!